Graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida, minha amiga, meu amigo ouvinte. Que a sua vida seja resplandecida pela luz do rosto, da face do Altíssimo. Que Deus abençoe você em o nome do Senhor Jesus Cristo. Pois é, eu vejo a bênção de Deus não nas soluções dos meus problemas, simplesmente. Eu sei que nós temos problemas, como você tem problemas. Mas a bênção de Deus na minha vida não é a solução dos meus problemas. Porque Ele me dá a solução para um problema, o problema de hoje, amanhã eu tenho outro problema para resolver. Ele me dá a solução para o problema de amanhã, mas depois de amanhã eu vou ter outro problema para resolver. Por quê? Porque eu vivo nesse mundo e esse mundo só me traz problemas. Enquanto eu viver aqui no mundo, é como Jesus disse: no mundo tereis aflições. Então, eu não posso esperar que o mundo me traga tranquilidade, paz, sossego, bênçãos, não. O mundo só me traz aflições, angústias, problemas. Mas eu vejo que Deus aproveita os problemas que o mundo se nos traz para que nós venhamos aprender a viver pela fé. Quando nós determinamos que a luz da face de Deus venha iluminar a sua vida, amiga e amigo ouvinte, eu quero dizer que essa luz é a fé. É a fé que Deus nos dá. Deus nos dá a fé como uma armadura, como uma ferramenta. A fé é um instrumento de poder para superar os problemas de cada dia, para enfrentar as dificuldades cotidianas. Porque as pessoas sofrem, as pessoas gemem, as pessoas morrem por conta da dúvida. A dúvida é a maior inimiga do ser humano. Claro que a dúvida vem do diabo. O diabo é que traz a dúvida. Mas com a dúvida vem o medo ou os medos. Com a dúvida vem as ansiedades. Com a dúvida vem as preocupações. Com a dúvida vem aquela forma de viver indecisa, indefinida. A dúvida é a mãe de toda fraqueza humana. Então a dúvida faz somar as tribulações, as angústias, as aflições. A dúvida faz com que um problema pequeno venha se transformar num gigante, um problema enorme. Então, o que Deus faz? Deus, na pessoa do Espírito Santo, nos concede a fé. A fé vem do Espírito da fé. A fé vem do Espírito do Altíssimo. Então, quando nós recebemos fé do Altíssimo, nós somos capacitados para enfrentar as dúvidas, os medos, as dificuldades, para enfrentar os problemas cotidianos.
Deus lhe deu, amiga e amigo, uma medida de fé, como também deu a mim. Eu não sou melhor do que você, nem você é melhor do que eu. Porque tanto você quanto eu temos o quê? Temos o poder de Deus dentro de nós. O problema é que quando a pessoa dá vazão, quando a pessoa dá atenção aos seus sentimentos, então as dúvidas crescem. Porque os sentimentos vêm do coração. O coração é um antro de engano, de corrupção. E ele faz surgir na nossa vida aquele sentimento de pena, sentimento de ódio, sentimento de mágoa, sentimentos de ciúmes. Vem uma série de sentimentos. Esses sentimentos fazem a gente tomar atitudes que contrariam a fé, que contrariam a verdade. Porque às vezes você se sente obrigado a tomar uma atitude que não condiz com a palavra, a disciplina da palavra de Deus. E aí você se machuca, você se fere, você se destrói. A dúvida, minha amiga, meu amigo, é a mãe, é a maior desgraça, a maior peste que o ser humano carrega consigo. E para neutralizar a dúvida, só a fé do Espírito Santo. Mas, o bispo, como é que eu vou alcançar essa fé? Como é que eu vou receber essa fé que o senhor está falando? Pois bem, no domingo, nesse domingo agora, nós vamos focar esse assunto. Nós vamos trabalhar para que você receba o Espírito da fé, o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Nós vamos falar sobre a fé que vem do alto e que fica. Não fica apenas por alguns momentos, como a sensação ou o sentimento de bem-estar. O sentimento de bem-estar você tem por alguns momentos, depende de alguns momentos e tal, você está bem. Mas vem outros momentos mais difíceis e você então cai na depressão. Mas a fé não. Quando Deus nos dá a fé, Ele nos dá e pronto, acabou. Você recebeu a fé, ela está aí dentro de você. A única coisa que faz com que a fé fique neutralizada é a dúvida. A fé neutraliza a dúvida. Mas a dúvida também pode neutralizar a fé. Por quê? Porque quando você comete o pecado, você fica logo em dúvida. Foi o que aconteceu com Adão e Eva. Eles se rebelaram contra Deus, desobedeceram a palavra de Deus, se tornaram indisciplinados diante de Deus. E o que eles fizeram? Imediatamente elas se esconderam quando Deus os amou. Se esconderam. Por que eles se esconderam? Porque tiveram medo, tiveram dúvida. Quer dizer, o pecado que eles cometeram os fez cair na dúvida, ficar com medo, preocupado, indeciso, ansioso. Então a dúvida vem por causa do pecado. Por isso que o pecado mata. A Bíblia fala que o pecado mata. Que o preço do pecado é a morte. Então, para você neutralizar a morte, neutralizar a dúvida que mata, você tem que viver na justiça, na disciplina da palavra de Deus. Você tem que viver de acordo com o que é certo. Não tentar resolver os seus problemas com jeitinhos, o jeitinho brasileiro, não.
Você tem que acertar as coisas de acordo com o que é certo. Vamos fazer o que tem que ser feito, para que nossa consciência não venha a ser aviltada pela dúvida e, consequentemente, nós não venhamos naufragar na fé. A fé vem do Espírito Santo. A fé sobrenatural, a fé racional, a fé inteligente, a fé consciente, porque ela se apoia numa inteligência, a inteligência da palavra de Deus. A nossa fé, a fé de Deus, se apoia nos pensamentos de Deus, na palavra de Deus. Então nós vamos neste domingo, às 10 horas, trabalhar no sentido de você receber o espírito da fé. Nós vamos trabalhar nesse aspecto. E, obviamente, quem tem interesse em mudar de vida, em beber da fonte da fé, a fonte da vida, vai vir. E quem não tem interesse, por favor, não venha. Se você não tem interesse em algo maior, sublime, algo que vem do próprio Altíssimo, que é a fé, então não venha. Não venha porque você vai ocupar um espaço que outro poderia ocupá-lo. Uma outra pessoa desejosa, que tem sede de justiça, possa ocupá-lo. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, nesse domingo, 10 horas da manhã, o espírito da fé. Essa é a proposta. É isso que eu determinei no meu ser para passar para você neste domingo, às 10 horas da manhã, aqui no Templo de Salomão. Todas as pessoas que não se submetem à palavra de Deus trazem destruição para suas vidas. Mesmo que possuam fé, dons, se não há obediência para com a palavra de Deus, será com certeza rejeitado por Deus. Deus vê o coração e reconhece aqueles que o temem e guardam a sua palavra. E esses são os que desejam a vida eterna, os que se humilham, se arrependem de seus maus caminhos e buscam o trono da graça e misericórdia de Deus. Igreja Universal do Reino de Deus, alimentando vidas com a palavra de Deus. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, eu quero que você ouça os frutos da fé, os frutos da justiça. Porque a fé não traz apenas segurança, certeza, convicção, esperança. A fé não traz a salvação eterna. A fé traz também aquilo que nós precisamos todos os dias. Todo dia você tem que comprar, todo dia você tem que pagar alguma coisa, todo dia você tem que utilizar de dinheiro para poder saldar os seus compromissos e também sustentar o seu corpo, a sua família, não é verdade? Então vamos ouvir o que Deus tem feito aqui às segundas-feiras, aqui no Templo de Salomão e em todas as igrejas universal do Reino de Deus espalhadas pelo Brasil. Nós temos trabalhado com a fé da conquista. Há quem tenha fé para comer legumes, assim como também há quem tenha fé para comer carne. Eu tenho fé para comer legumes e carnes, especialmente o ensopadinho de carne com legumes. Eu adoro isso. Um ensopadinho de carne com batata, por exemplo, com legumes, com cenoura, etc. Então, quem tem fé específica para comer legumes, tá bom. Eu não vou censurá-lo, criticá-lo de forma nenhuma. Mas há quem tenha fé para comer tudo. Então, vamos buscar aquilo que Deus prometeu. Tudo que Ele prometeu é para ser cumprido. Então, nesta segunda-feira, nós temos aqui a palestras do Congresso Empresarial. É de graça, mas você tem que trazer a sua fé. Vamos ouvir testemunhos. Seu nome? Wilson. Seu? Suzana. Como é que era antes do congresso?
Bispo, em primeiro lugar, eu preciso pedir desculpas, porque a primeira vez que eu pisei aqui no congresso, eu achava que o senhor era ladrão. Eu? Isso. E que o senhor ia... Estou acostumado já. E que o senhor ia roubar o meu dinheiro que eu não tinha. Inclusive, nesse dia, eu nem trouxe carteira, bolsa, nada. Porque eu assisti um testemunho na televisão e a pessoa falava assim, não, eu cheguei aqui sem dinheiro, passando fome, não sei o quê, e aí a minha vida mudou. Eu falava, nossa, mas é assim? Num passe de mágica? Eles devem roubar, não é possível. E vim. Você guardou a carteira? Deixei em casa. E eu cheguei aqui passando fome, com ordem de despejo, 2 contas de luz atrasada, passando muita necessidade mesmo. O meu fundo de poço que me fez tomar a decisão de vir no congresso foi quando a minha filha me pediu leite. Eu não tinha dinheiro para comprar leite para ela. Eu trabalhava de empregada para os outros, mas nem o dinheiro do leite eu tinha para dar para ela. Esse foi meu fundo de poço quando eu cheguei aqui. O que é que mudou? Como é que está hoje? Quando eu cheguei, eu vi que não era nada daquilo. E aí eu comecei a exercitar minha fé, porque eu achava que eu tinha fé, mas na verdade eu não tinha. Eu comecei a pôr em prática o que o Senhor falava. Aquele homem que eu achei que era ladrão, eu comecei a confiar no que o Senhor falava. Na verdade, você tinha fé. Você só não sabia usar. Não sabia usar a minha fé. E aí eu comecei a ver as coisas mudarem, né? Não com um passe de mágica, porque não é da noite para o dia. Mas eu vi as minhas contas sendo quitadas, eu tinha nome no SPC, no Serasa, eu fui limpando o nome. E as coisas foram caminhando. Surgiu dentro dessa empresa que eu trabalhava uma injustiça. E ali me gerou uma revolta. Eu falei, poxa vida, eu não aceito essa situação. E pedi para ser mandada embora. Confiando em Deus, realmente confiando em Deus. E eu pedi para ser mandada embora e fui. E aí eu busquei a direção para abrir uma loja. Eu abri uma loja. Essa loja hoje está arrebentando, graças a Deus. Paralelo a isso, meu esposo trabalhava numa multinacional, também saiu da multinacional, abriu o negócio dele próprio também trabalha com vendas na internet, com eletrônicos, e a gente está arrebentando. Eu que saí, que cheguei aqui com ordem de despejo, a gente comprou agora, não faz nem 2 anos, uma casa, nós compramos um apartamento, nós temos um carro bom, não é um carro popular, é um carro bom, a gente só está arrebentando. Tudo de quê? De um tempo. Quanto tempo para cá? De 1 ano para cá, bispo. A coisa deu uma guinada. Exatamente. E vai dar mais ainda. Parabéns. Seu nome? Lígia. Como é que era antes de participar do congresso? Antes de participar do congresso, a minha vida assim, era uma miséria total, destruída. Não sabia o que era desfrutar do melhor dessa vida. Não tinha o que dar de comer para os meus filhos. Não tinha uma roupa digna para vestir. Os meus filhos passavam tanta necessidade que chegou um dia que, como mãe, eu peguei 2 patos que eu tinha em casa e cheguei a uma casa de ração para vender. Tanto era humilhação. E chegando lá, eles não compraram. Entendeu? Eu voltei mais humilhada, porque eu sabia que meu filho não ia ter o que comer. O momento mais difícil foi ver os filhos passando necessidades. Fome. Certa ocasião, assim, eu tinha um sonho de ter um carro. Fui numa concessionária, cheguei lá. É como se, porque eu não tinha uma roupa boa, não estava bem arrumada. Eu entrei lá como se ninguém entrasse naquela loja. Porque um cachorro a gente chuta, né? E uma pessoa desarrumada, sem condições, eles não deram a menor importância. Para mim foi uma humilhação. O que é que mudou depois do congresso? Como é que está a sua vida hoje? No congresso eu aprendi a ter visão e usar os dons de boleira, né? Porque eu sabia fazer bolo. Certo? Eu trabalhava em um lugar que eu fui humilhada, que o meu patrão falou assim, olha, o seu trabalho não paga o seu salário. Tão grande, né? Aí eu comecei a fazer bolo, fazer curso por barraca. Hoje eu sou uma boleira, assim, que meu bolo vai para todos os lugares. Antes que eu passava necessidade, eu vou nos atacadistas, eu compro de carros grandes, né? Não tinha mais geladeira, hoje tem umas 6 ou 7, né? Eu que fui humilhada numa loja de concessão. Outro dia eu fui lá comprar um carro para minha filha. Ele falou, dona Lígia, se a senhora quiser, a senhora pode levar 3 carros. Aprendi a ter visão e aprendi a ter o dom. Hoje mesmo eu ia olhar um ponto para abrir uma nova doceria. Porque o meu bolo já foi Pernambuco, Campinas, todos os lugares. Está arrebentando. Está arrebentando. Parabéns. Deus abençoe a senhora. Graças a Deus. Então, você viu como Deus faz as coisas? Ele faz
em sociedade, em parceria com a pessoa que crê nele. Você crê nele, ele então vai colocar nas suas mãos as suas grandezas, ele vai abençoar a sua vida. Mas você tem que, é um casamento, você e Deus, Deus e você. Então você faz o que ele manda, ele vai fazer o que você necessita. Agora nós vamos ver Deus agindo nas famílias, o Espírito de Deus agindo no casamento das pessoas. Vamos ouvir testemunhos de pessoas que foram beneficiadas pela fé no Deus de Israel. Vamos ouvir. Eu tinha síndrome do pânico, né? Eu não tinha vontade de viver praticamente, eu tinha medo de dormir, não conseguia comer, né? Escondia, tentava esconder dos meus pais tudo isso e cheguei assim, sofrendo, né? Comigo mesmo, interno, porque eu não era feliz comigo, e de um relacionamento destruído porque ele me traía, eu sabia das traições, descobria, depois vícios e um monte de outras coisas que eu ia descobrindo, então totalmente destruída. Eu cheguei sem saber até o que fazer, porque eu falava, e agora? Eu luto com ele, eu termino. Por conta dela estar com síndrome do pânico, eu não entendia. Eu pensava que ela estava afastada de mim. Falei, não aceito isso, eu sou jovem e eu quero ser feliz, eu preciso ser feliz para fazer ele feliz e mudar essa situação. E comecei primeiro a cuidar de mim. Falei, pronto, lutei na terapia, transformei o meu interior. Salvei eu falei, agora parte 2, ele na luta. Passou 2 semanas, ele sofreu um acidente gravíssimo, quase morreu. Quando eu soube da notícia, foi engraçado porque eu senti paz, ao invés de me desesperar. Uma coisa falou assim, calma, foi necessário isso acontecer para que ele se transforme. E aí eu vim entender, nesse acidente, quando ele se recuperou, ele teve um acidente facial num jogo de futebol, uma falta, uma pessoa se doeu, vou resumir rápido para não... E ele tomou um chute no rosto que ele desfacelou todos os ossos da face, quebrou o nariz, soltou a maxilar. Tanto que hoje aqui nele é titânio, tem 28 pinos, nem parece. O médico falou, olha, era para ele estar morto. Eu não sei nem como te explicar, que nem parece que isso foi um chute, parece que foi um acidente gravíssimo. Quando ele voltou, se recuperando, a primeira coisa que ele conseguiu falar, quero mudar, eu estou cansado dessa vida. Aí eu pensei, poxa meu Deus, tanta coisa errada, chega. Quase morri para despertar. Aí eu entendi, eu fui observando ela, a mudança dela, e isso fez eu transformar. Quanto tempo vocês fazem terapia? 4 anos. 4 anos. Não paramos. Hoje a gente está numa outra... no começo, os casados, né? Agora a gente está falando na versão 3 com os filhos. Então é outra fase de adaptação. Tem uma de 1 aninho e 10 e outra de 2 meses. Falei, vamos continuar na luta que tem muita coisa para aprender. Eu fui morar com ele com 6 meses que eu conhecia ele. Saí da casa dos meus pais e fui morar com ele, né? Nessa ilusão de vou ser feliz, achei o amor da minha vida, né? E ele já tinha sido casado, tinha os filhos, eu assumi a casa e os filhos dele. E não sabia o problema que eu estava arrumando para mim. Porque com pouco tempo que a gente morava junto, ele começou a trocar o dia pela noite, ele me traía, ele começou a vender as coisas dentro de casa. E assim, eu não conseguia sair daquele relacionamento. E com 6 anos que a gente morava junto, eu descobri que não era isso o problema, né? Mas que além disso tudo, eu estava casada com um viciado em cocaína. Eu, desde pequeno, eu tinha aquela esperança também de encontrar uma pessoa, minha alma gêmea, aquela coisa do mundo, né? E muito cedo eu encontrei uma pessoa e ela já ficou grávida, né? Hoje eu tenho ideia, são os 2 filhos que a gente tem, né? E a ilusão que uma pessoa ia me fazer feliz. Passei a vida inteira nessa, mas assim, eu vivi com ela 12 anos traindo ela. Eu não tinha escrúpulo nenhum. Ela me traiu, eu separei dela, não aceitei. Tudo que eu fiz com ela 12 anos eu não aceitei, inverteu o jugo. Eu recebi uma proposta de um curso e fui para esse curso, foi onde que eu conheci ela. Achei que ela ia ser a solução dos meus problemas, né? E comecei a namorar com ela, a gente começou a namorar. Os meus filhos tinham ficado comigo, ela assumiu meus filhos. E a gente começou aquela vida de casado, vamos falar assim. Só que mudou a pessoa, mas
era a mesma coisa. Daqui a pouco eu desejava qualquer coisa, não desejava ela. Ao mesmo tempo eu tinha um ciúme excessivo dela, porque eu já vim com mais uma carga, né? Eu tinha ficado inseguro, de traição. Então a nossa vida era um inferno. Um inferno. E eu que sempre usei droga, chegou um ponto que eu virei mesmo um escravo mesmo. Eu não conseguia raciocinar, né? E a gente chegou a perder tudo. A gente já não tinha nada, né? Perdeu o que a gente não tinha. Morava de favor no fundo da casa do meu avô, num quartinho. Ela sujeitou isso tudo. Não tinha nada na geladeira, mas eu consegui dinheiro para cocaína. Comecei a frequentar, ele vinha comigo. Algumas vezes, a maioria das vezes, a gente assistia as reuniões à noite, depois ele saía, me deixava em casa e falava comigo, vou guardar o carro, que era no quarteirão de trás. E isso demorava 3, 4, 5 horas, quando voltava para casa. Eu saía, buscava droga e deixava ela e voltava. Eu vi ela, e ela minha mãe. Aquele dia, assim, minha ficha caiu. E eu sofri muito, muito mesmo. Mas eu era escravo. A minha visão abriu, coisa que eu não estava vendo. Eu comecei a trabalhar, peguei uma fábrica que ninguém... Quanto tempo demorou para parar com a droga? Não, foi instantâneo. Na hora? Foi na hora. 20 anos? 20 anos, 37 anos de idade que eu tinha. Quer dizer, eu mexi desde os 13 anos, eu já fumava maconha. A gente é um só. Graças a Deus. Graças a Deus. Você está vendo, minha amiga, meu amigo ouvinte? A fé faz isso e muito mais. Muito mais. Infinitamente mais. Infinitamente mais. Porque Deus quer fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pensamos ou pedimos. Ele quer fazer muito além, mas depende da nossa fé, depende da nossa crença, da nossa aliança com Ele. Então, neste domingo, nós estaremos orando, pedindo, clamando, suplicando, para que você receba o Espírito da Fé, 10 horas da manhã, aqui no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605. Ficamos por aqui. E estaremos de volta amanhã neste horário, nesta emissora. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.